Êxodo capítulo 10, versículo 21. Vamos ler até o verso 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, clamando por Tua graça, por Tua misericórdia, para que Tu estejas passeando em nosso meio, Senhor. Para que Tu estejas falando aos nossos corações por intermédio de Tua palavra, Senhor. Supera, Senhor, toda a minha incapacidade de transmissão e concede graça aos irmãos que ouvem, Senhor, para que seja um tempo proveitoso, Senhor, tempo de edificação em Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Irmãos, no último feriado que estivemos juntos, nós falamos também ainda sobre a questão de famílias que honram a Deus. E é nosso interesse continuar falando sobre esse tema. Naquela ocasião, eu compartilhei o Salmo 128. Fizemos uma exposição daquele salmo, vimos que a felicidade de um lar depende do temor ao Senhor, da palavra do Senhor habitar no centro daquela casa, do pai e da mãe cumprirem as funções estabelecidas por Deus. Depois o irmão Marcel, no período da tarde, falou sobre os laços do diabo que podem entrar numa família. E ele utilizou a vida de Gideão e de Davi para falar, ilustrando o que seria isso. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, irmãos. Penso que hoje o caminho que seguiremos é até mais prático do que na reunião onde... Irmãos, eu não gosto de falar entre teoria e prática na palavra de Deus, porque é impossível viver a vida cristã sem a palavra de Deus. É impossível. Então nós... Desde já dizemos que condenamos aqueles que dizem que um povo que estuda muito a palavra de Deus é apenas teórico e que não pratica. Pois o povo que não estuda a palavra de Deus de maneira alguma a praticará. É impossível que assim seja. Mas hoje o que está no meu coração é compartilhar aos irmãos sobre o tema da mensagem seria culto familiar, sua importância e como implementar. Nós acabamos de ler um versículo aqui em Êxodo 10. Vamos expor primeiro estes versículos e vamos adentrando na mensagem. Na reunião passada, inclusive, utilizamos esse texto para falar o que estava acontecendo ali, essa é a 9ª praga narrada. Então, é dito que na terra do Egito haviam trevas tão espessas que se podiam apalpar e que na casa dos israelitas havia luz. Qualquer pessoa que chegasse ali naquele ambiente veria uma diferença notória entre a casa dos judeus, a casa que pertencia aos israelitas e a casa que não pertencia a eles. Porque numa casa, em meio a trevas que se podiam apalpar, e nós sabemos que a Bíblia ela não aumenta as coisas, exatamente como está escrito, é exatamente como estava acontecendo, as pessoas não conseguiam se ver, trevas que se podiam apalpar, mas na casa dos judeus, luz. Irmãos, este, é claro, é uma figura do que deveria ser a casa do cristão hoje. Em meio a este mundo de trevas, em meio a este mundo de escuridão, a casa do cristão deve ter luz. Na sua habitação, a palavra do Senhor deve reinar. E eu começo agora, irmãos, a fazer algumas perguntas. Sabe que eu gosto de fazer isso? Porque as perguntas servem para que a gente reflita sobre como temos andado em nossas casas.
Se a gente lê a palavra de Deus e simplesmente não se faz perguntas, estamos lendo apenas histórias. Mas se nós lemos a palavra de Deus e começamos a nos questionar a partir do que está escrito, então a gente obtém alguma instrução e de valor para nós. A primeira pergunta que eu faço, irmãos, é se hoje, nas nossas casas, há uma diferença entre as casas dos egípcios. Se nas nossas casas é notório para quem observe a nossa casa, o nosso lar, se há uma diferença entre aquelas casas que não professam o nome do Senhor. Essa pergunta você pode se esquivar, então vamos mais uma. Se uma pessoa fosse se hospedar um mês em sua casa, uma pessoa incrédula fosse se hospedar lá, ao sair da sua casa, qual impressão ela teria depois de ter ficado este um mês dentro da sua casa? Ela sairia de lá sabendo que é um cristão verdadeiro, sabendo que é um lar cristão, ou ela veria você tendo as mesmas práticas que ela tem dentro da casa dela? As mesmas rotinas, os mesmos costumes, as mesmas brigas entre casal, as mesmas questões de filhos indisciplinados dentro de casa, os mesmos programas que se assistem na TV, as mesmas conversas. Seria isso que essa pessoa veria quando saísse da sua casa? Mais uma pergunta. Se um irmão que você respeita muito, um irmão que você considera espiritual, piedoso, fosse passar este mesmo um mês na sua casa, você mudaria alguma coisa na sua rotina para não ser envergonhado pela presença dele ali? Você de alguma maneira tentaria mudar alguma coisa para parecer que você é cristão e espiritual? Veja, irmãos, como estas perguntas feitas e refletidas de maneira honesta e sincera por nós faz com que a gente trema diante da presença do Senhor. Se a nossa resposta para a primeira pergunta daquela pessoa que é incrédula e vai nos visitar, se a nossa resposta for que ela sairá de nossa casa sem nenhum impacto, sem saber o que é um cristão, quanto nós temos que nos arrepender na presença do Senhor. Agora, se nós temos que mudar alguma coisa, porque algum irmão piedoso vai estar conosco, mais uma vez, quanto nós temos que estar humilhados diante do Senhor por causa da nossa hipocrisia e falsidade. Porque nós pretendemos sempre agradar a homens e honrá-los, mas a Deus, que tem estado conosco e nos vê todos os dias, isso pouco nos importa. Uma pergunta que deve fazer ainda mais tremer os nossos corações é para aqueles que já têm filhos. Se uma pessoa perguntasse a seus filhos: você pode me dizer como é a rotina na casa dos seus pais? O que eles fazem? Você pode me dizer quem são os seus pais para mim? O que é que seus filhos responderiam? Nós sabemos, irmãos, que crianças, elas são muito sinceras, elas são muito honestas. Alguns até tentariam falar: não, vem pra cá, filho, não responde não, você vai me envergonhar. Mas quão sério é isso, irmãos? Quão sério, irmãos, é que se nós queremos ser pessoas que honram a Deus, famílias em que a palavra de Deus é honrada, é o centro de nossas casas, irmãos, nossas casas, deve haver, irmãos, diferença entre nossa vida, nosso estilo de vida, nossa rotina, deve haver diferença. O que será que seu filho responderia? O que será que seu filho tem aprendido de você dentro da sua casa? Por falar em nossos filhos, irmãos, a propósito, eu sei, o tema é família. Eu encontro jovens aqui que não são casados ainda e que possivelmente se casarão. Eu encontro famílias aqui, como a minha e a de outros irmãos aqui, que não possuem filhos ainda. Irmãos, como sempre digo, não pense que você está perdendo tempo aqui. De maneira nenhuma. Aqueles que ainda não são casados, ouçam isso e agarrem isso, coloquem dentro do seu coração, porque vocês terão uma família.
E vocês terão que honrar a Deus quando tiverem suas famílias. Aqueles que ainda não possuem filhos, e então a terceira pergunta, estão tranquilos? Pense que se você não faz nada agora, quando seus filhos nascerem, você continuará no mesmo marasmo. Há que se haver uma mudança de disposição no coração, para que então, quando tenhamos filhos, sejamos exemplos para eles. Mas vamos ao livro de Ezequiel, irmãos, capítulo 16. Versículo 20. Esta é uma reflexão, principalmente aqueles que já têm filhos. Ezequiel 16, versículo 20. Esse capítulo, irmãos, o profeta começa a falar sobre a infidelidade de Jerusalém, a infidelidade do povo de Deus. No versículo 20 ele diz: demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas aqui são imagens de escultura que eles fizeram, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. Só até aí, irmãos. Aqui, irmãos, é um relato muito triste e negro da história de Israel. E nós sabemos, irmãos, que Israel muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, representa aquilo que nós também temos feito. Aqui é dito que o povo de Israel chegou por adoração a outros deuses, matar seus próprios filhos e sacrificar a ídolos. E aí você pode dizer, bom, longe de qualquer um de nós aqui, sacrificar os nossos filhos, matá-los e entregá-los a ídolos. Mas, claro, ninguém aqui chegará ao ponto de matar um filho, né? Assim esperamos e cremos. Mas o que é que você tem feito com o seu filho? A quem você tem entregado seus filhos? Você tem sacrificado a vida dos seus filhos a deuses? Ou você tem entregado seu filho nos caminhos do Senhor? Eu quero dizer, irmãos, que não existe campo neutro aqui. Não há campo neutro. Ou você está conduzindo seus filhos no caminho do Senhor, sendo para eles um exemplo de pai e de mãe que amam ao Senhor, que honram ao Senhor, ou você está os entregando a ídolos, aos deuses deste mundo. Qual é o ensino que seu filho tem recebido na sua casa? Ou ele tem sido ensinado pelos celulares, pela televisão, ou ele tem sido ensinado pela escola, sendo que dentro da sua casa você trabalha, chega, dá alimento para ele e pronto, nada mais você faz, dá roupa a ele. É isso que você tem feito com o seu filho? Se é isso que você tem feito, é a ídolos que você o tem sacrificado e entregado. Você está entregando seus filhos. E por causa desta negligência, vai chorar amargamente depois. Vai sofrer as consequências de ver filhos perdidos, porque quando eles eram pequenos, você não instruiu eles no caminho do Senhor. Sabe, irmãos, o que o profeta diz aqui é que não lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue.
A maioria dos irmãos conhece esse texto aqui do capítulo 16 e fala de como o Senhor encontrou aquela nação. Nenhum olho se apiedava de ti, era como um aborto, estava jogado no teu próprio sangue. Mas eu tive compaixão de ti, eu te amei, eu te lavei, tu passaste a ser minha. A este povo que o Senhor salvou, que o Senhor resgatou, que passou a ser seu, é este mesmo povo que está entregando seus filhos a ídolos. Então você pode ser um cristão muito agradecido pela salvação que o Senhor concedeu a você. Você pode ser alguém muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez em sua vida, por te tirar da condenação do inferno e te chamar para a sua maravilhosa luz. Mas estar entregando seus filhos a este mundo. E aqui o Senhor faz: não te lembras da tua mocidade? Não te lembras quando estava nua e descoberta? E quando eu te vesti? Não te lembras disso? E agora farás isso com teus filhos? Entregará eles a este mundo e a estes deuses? Tenho falado aqui de filhos, então aos homens que ainda não possuem filhos, eu quero dizer: substitua filhos por tua esposa neste momento. Você é responsável por lavar a sua esposa com a palavra de Deus. E se você não tem o feito, tem entregado ela também. Assuma a sua responsabilidade diante do Senhor. Como homem que é falho, que comete pecados e que erra, mas que, pela graça do Senhor, foi salvo e deseja ter uma família que honra a Deus. E vai fazer todo o que for possível para ser fiel ao Senhor, chorando aos seus pés e sendo um exemplo. Então, irmãos, isso é muito sério, é uma advertência solene para nós. A palavra de Deus está repleta de exemplos de como nós devemos ensinar nossas crianças, nossos filhos, quando elas são pequeninas, para que depois, quando elas crescerem, elas não se desviem do caminho do Senhor. Nós certamente gostamos de dizer que fazemos parte do povo eleito de Deus, que somos aquele povo que o Senhor quis salvar por sua graça, e isso é verdade, irmãos. Isso constrange o nosso coração. Nós fazemos parte deste povo, aqueles a quem o Senhor carregou no coração quando estava na cruz do Calvário. Nós somos este povo. Mas o que nós faremos então com isso, irmãos? Com essa verdade que tanto nos toca? Apenas choraremos emocionados na mesa do Senhor e viveremos o resto dos dias como se essa verdade não possuísse nossos corações e não afetasse a nossa vida? É assim que nós vamos viver, irmãos? Ou o mundo olhará para nós e verá as mesmas trevas na casa dos egípcios e na casa dos israelitas, as mesmas, iguais, não muda nada. Será que é assim, irmãos? Vamos a Gênesis 18. Versículo 19. Irmãos, fica evidente que nós temos partido dos princípios que já tínhamos compartilhado no Salmo 128. Temos partido desta mesma base, irmãos, em que o pai de família, em que o homem é o responsável espiritual por sua casa. Claro, existem exceções em que talvez a mãe seja responsável espiritual na sua casa porque o marido não é cristão. Então ela se torna esta responsável. Mas falando da regra e não da exceção, partimos do princípio de que o pai é o responsável espiritual. A mãe é a ajudadora idônea, que deve cooperar neste caminho. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem
o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Todos nós, irmãos, conhecemos a história de Abraão e sabemos de onde este homem foi tirado para ser o pai da fé. Ele foi tirado daquela terra de idolatria, como todos nós aqui fomos tirados. Todos nós aqui fomos tirados com mão forte. O Senhor apareceu a Abraão, como um dia também apareceu a todos nós aqui. Mas o fato de Abraão ser um homem eleito do Senhor, alguém em que o Senhor colocou os seus olhos e apareceu a ele, não é só para que ele cruze os braços. Existe agora um porquê eu te escolhi, Abraão. E a palavra diz, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa. Irmãos, principalmente aos homens, mas aquelas irmãs também responsáveis por sua casa em que o marido não é cristão. O Senhor te escolheu não apenas para a salvação e para que você goze a eterna glória depois. Não é só para isso. Ele te escolheu também com um propósito e com uma vocação bem específica. Principalmente dentro da sua casa. Eu vejo que padecemos de um mal tão grande em nossa geração, irmãos, que a gente gosta de olhar para coisas grandes. E nós vamos falar, ainda estamos na parte introdutória, vamos falar de um tema bem culto familiar. Uma família que se reúne para louvar ao Senhor e ler a palavra. Mas nós gostamos de coisas grandes. Nós gostamos de conferências cheias de gente. Nós gostamos de falar sobre as mais altas revelações, de coisas da palavra que, nossa, aquele irmão, ele tem, puxa, olha o que ele viu. E multidões vão, se cercam para ouvir. E essa é uma geração que falha naquilo que é mais básico. Deixa para trás aquilo que mais importa, que é mais básico. Oração, leitura da palavra, o reunir sincero e honesto com os irmãos. As coisas básicas e simples, que têm verdadeiro valor para Deus, são abandonadas e deixadas de lado. Então, irmãos, você tem que assumir diante do Senhor esta função de ordenar a sua casa, de ser como um Abraão, de ensinar seus filhos para que a geração futura guarde o caminho do Senhor. De que adianta, irmãos, grandes conferências, se dentro da nossa casa nós temos perdido os nossos filhos? De que adianta, irmãos? Qualquer sucesso não compensa o fracasso dentro do lar, irmãos. Não compensa. De maneira nenhuma compensa. Aliás, é também rotina no meio cristão, infelizmente, que muitos filhos dos servos de Deus estejam perdidos. Quando a palavra de Deus diz que um presbítero deve governar bem a sua casa e ter seus filhos sob disciplina. É muito comum. Por quê? Porque se empenha muito com coisas exteriores e deixa aquilo que o Senhor ordenou primariamente. Nossa casa, nossa esposa. É isso que o Senhor requer. Alguém pode falar, não, mas eu tenho sido um exemplo para os meus filhos, porque meus filhos me veem, eles não me veem faltar em reuniões, meus filhos me veem sempre estando com os irmãos. Ofne e Finéias, irmãos, viram seu pai ser um sacerdote dentro do templo do Senhor todos os dias. Não era o local onde Eli estava que impactava a vida de seus filhos. Era o testemunho que ele dava. E o seu testemunho era péssimo. Era um homem cego que não tinha visão espiritual. De que vale? De que adianta? O que faremos com isso? Nada. Vamos abrir em Deuteronômio 6.
versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Só até aí, irmãos. Eu quero dizer que este é um lar cristão normal. Qualquer coisa diferente disso não é um lar cristão normal, irmãos. É um lar cristão deficiente, irmãos. Nos arrependamos diante do Senhor, irmãos. Porque se essas coisas não são reais no nosso lar, que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. Quando falamos que na casa dos egípcios é trevas tão espessas, a casa dos israelitas só existe luz porque é assim que ele se anda na casa de um israelita. É assim que se anda. Primeiro, as palavras do Senhor habitam ricamente no coração. Elas são inculcadas aos filhos. E onde se fala delas? Se fala assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Me parece que não sobra tempo vago onde a palavra não esteja ocupando. Irmãos, que tipo de... Esse é o pensamento que temos que ter. Nossa casa é assim? A palavra do Senhor ocupa este lugar? Ela ocupa as conversas à mesa quando estamos jantando, quando estamos almoçando? Quando eu estou andando com o meu filho, eu estou falando da palavra do Senhor para ele? É assim, irmãos. Irmão, você quer ficar jogando peso sobre os meus ombros esta tarde? É isso que você veio fazer, falar assim a nós? Não, irmãos. Se nós não chorarmos hoje arrependidos, nós choraremos depois, onde não haverá tempo para voltar atrás. Não haverá mais tempo para sermos fiéis, porque passou e perderemos nossos filhos. Mas se nós formos fiéis, irmãos, daqui 15 anos, serão uma dessas crianças, 20 anos, que estarão sentadas aqui, falando a palavra do Senhor, irmãos. E nós estaremos sendo abençoados pelo ministério delas. Mas se nós não formos fiéis, nós estaremos lamentando, porque estas crianças se perderam. A primeira coisa, irmãos, primeira intenção ao falar estas coisas é que gere em você arrependimento e posteriormente disposição. Disposição no coração para falar: Senhor, eu não tenho feito nada destas coisas, Senhor. Eu tenho sido relaxado. E você que já não tem mais filhos dentro de casa, não pense que perdeu, que isso deve se perder na sua casa. A palavra do Senhor deve habitar ricamente. Deve ser a conversa contínua. Se coloque diante do Senhor. Se arrependa se necessário. Clame ao Senhor para que Ele coloque disposição no seu coração para isso. A prova, irmãos, de que nós amamos tão pouco ao Senhor e a Sua palavra é que ela não ocupa as conversas da nosso lar. Ela não ocupa. Quando os casais têm diálogo, né? Às vezes os casais nem diálogo têm mais. Misericórdia, que o Senhor restaure nossas famílias. Irmãos, eu fiz esta introdução aos irmãos, em que me parece, e eu espero, que tenha ficado claro aos irmãos que se a nossa casa não é assim, nós estamos parecidos muito com os egípcios. Agora, como resolver então esta situação?
Como poderemos mudar este quadro dentro dos nossos lares? Inclusive, né, temos casas diferentes aqui, né? Os jovens, por exemplo, aqui, eles moram juntos, não têm filhos? A casa de vocês deve ser também um lugar onde a palavra é central na conversa de vocês o tempo inteiro. Eu estou sendo bem direto aqui aos irmãos. Porque não me importa se pareça que eu estou sendo invasivo ou não. Porque depois o Senhor vai me cobrar aquilo que pôs no meu coração e não falei aos irmãos. Então eu preciso ser bem honesto, bem franco e transparente. Clamando e rogando aos irmãos que atentem a esta palavra. Eu imploro aos irmãos, para nós não perdermos as nossas famílias. Se nós queremos mudar este quadro, irmãos, a resposta que tenho para isso é o culto familiar. Estabelecer um culto familiar em nossas casas. E eu acho que por causa destes motivos que dei, penso que o culto familiar já está provado que é importante para nós. Por causa destes motivos que dei. Alguém pode se levantar e dizer, mas isso é religioso? Vamos fazer um culto familiar em casa, mais uma reunião para o cristão que teve o seu coração regenerado, que foi salvo pela graça de Deus. Isso será um prazer, isso será alegria. Mas por que um culto familiar então? Porque talvez você também já, no tempo de caminhada com o Senhor, já percebeu qual é a disposição do seu coração para as coisas espirituais, muito pequenas. Tudo que requer disciplina para nós é muito penoso, irmãos. Seja a nossa vida de oração, de leitura da palavra, tudo que requer de nós disciplina. Compromisso para nós é penoso, irmãos. A não ser que a disciplina e o compromisso se requeiram das coisas e objetivos pessoais e profissionais nossos. Para essa, nós sempre manifestamos muito mais disposição e interesse. Mas para as coisas do Senhor, nós sempre deixamos de lado. Essa é a nossa natureza, irmãos. Este é o velho homem sempre brigando com o novo homem que o Senhor formou em nós, regenerou em nós aqui. Esta briga estaremos constantemente. Por isso, culto familiar, sim, disciplina. Disciplina. O que eu estou chamando de culto familiar? Vamos então para a parte prática da mensagem agora. Abra bem os seus ouvidos. Se você sair daqui só tendo ouvido uma boa mensagem, perdemos tempo aqui. Mas se o Senhor conquistar disposição em seu coração para falar, Senhor, me ajuda a seguir isto. Me ajuda a implementar isso na minha casa, Senhor, para eu salvar meus filhos. Me ajuda a ser fiel nisso. Então nós estamos ganhando tempo aqui. Caso contrário, estamos passando tempo juntos aqui, olhando um para a cara do outro, mas com disposição, irmãos. Clamando ao Senhor por graça para nos ajudar, então teremos benefício. 3 perguntas precisam ser respondidas. Onde, quando e como fazer um culto familiar? Onde? Lemos em Deuteronômio 6. Assentado em nossas casas. Claro que Deuteronômio ainda expande mais, dizendo que andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Mas há um momento em que se está assentado em casa. Porque este é o primeiro momento, inclusive, assentado em sua casa. O primeiro momento onde os nossos filhos devem estar junto conosco, no caso daqueles que não têm, você e sua esposa, ensinando a eles a palavra do Senhor. Então, onde? Em sua casa. Mas em que lugar da casa? Escolha, irmãos. Eu estou sendo bem prático agora. Escolha o lugar onde haja menos distração,
o lugar mais tranquilo, para que você possa reunir sua família inteira, de preferência, sua família inteira, sempre que puder, para eles estarem cultuando ao Senhor. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Você lê o relato aqui de Deuteronômio 6 a 7, é algo contínuo, é algo constante. Assentado em casa, levantando, andando, é algo normal. Agora, todos os dias, irmãos, então você já começa a pensar aqui sobre a sua rotina. E eu quero que pensem mesmo. Pensem como é a sua rotina hoje. Que horas você sai para trabalhar? Que horas você volta? Que horas seus filhos estão em casa? Que horas não estão? Você, pai de família ou mãe, terá que, pela graça de Deus, clamar por sabedoria para escolher o melhor horário, em que todos estejam em casa. Há famílias em que o melhor horário será de manhã, há famílias em que o melhor horário será à noite. Eu estou falando para fazermos e estabelecermos uma vez no dia, seja de manhã ou à noite. Mas a prática dos irmãos do passado, como os puritanos, era fazer 2 vezes ao dia. Eles faziam de manhã e à noite. Eles eram tão rigorosos quanto a isso, irmãos, quanto ao culto familiar, que em determinado momento, em uma assembleia solene, eles determinaram que aqueles irmãos que fossem negligentes no culto familiar fossem cordialmente avisados para que se arrependessem disso e voltassem a praticar. Se aquele irmão continuasse em sua rebeldia, eles eram chamados à igreja inteira, e a igreja inteira falava para aquele irmão para que ele se arrependesse e voltasse a fazer culto familiar em sua casa. Se ele mantivesse a sua rebelião, ele seria proibido de participar da mesa do Senhor. Claro, irmãos, é extremo, né? E ninguém aqui fará isso. Mas apesar de ser extremo o que eles fizeram, mostra o valor que eles davam para estas coisas. Mostra o valor que eles davam para a família e para a palavra de Deus e para estabelecer um culto familiar dentro de suas casas. Então, irmãos, estabeleçam um horário. Se for possível, irmãos, e se isso tocar o seu coração, você sairá daqui e conversará com a sua esposa, conversará com seus filhos para estabelecer isso. Conversará com sua esposa sobre qual é o melhor horário. E vocês juntos se entregarão ao Senhor e orarão para consagrar este tempo ao Senhor. Se o Senhor ganhar disposição dentro de vocês. Senão vocês sairão daqui falando, é importante isso que o irmão falou. Hein? Aí a consciência desativa, volta ao normal e pronto. Acaba. Seria tão bom se fizéssemos um culto familiar. E para por aí, porque faltou agarrar a palavra e misturá-la com fé. Colocar de joelhos no chão falando, Senhor, me ajuda, me dá graça. Eu entendo que isso é importante, então me ajuda a realizar, Senhor. Agora, a parte importante, irmãos. Como fazer? Como fazer um culto familiar? Como nós conseguiremos fazê-lo? Vamos a Colossenses 3,16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quero falar de 3 elementos necessários e imprescindíveis para o culto familiar. A oração,
os cânticos e a palavra de Deus. Reúna sua família. Pai, reúna sua família. Ore ao Senhor juntos. Pegue um trecho das Escrituras. Leia este trecho das Escrituras. Ensine a seus filhos este trecho das Escrituras, a sua esposa. Cantem hinos ao Senhor. Orem pelos afazeres diários, pelo dia, se for à noite, agradecendo ao dia. E pronto. Irmãos, quanto tempo isso? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependendo da família. Se os filhos são muito pequenos e não aguentam muito tempo, 10 minutos, 15 minutos, porque eles perdem a concentração rápido. Agora, irmãos, eu posso garantir que isso impactará nossos filhos. Isso impactará seus filhos quando tiverem 30, 40, 50, 60 anos, olharão para trás e lembrarão: meu pai reunia-nos todos os dias, tínhamos um horário para isso, e ele falava: filho, aqui nós vamos honrar a palavra de Deus e cultuar ao Senhor, porque Ele tem sido tão bom para nós, filho. Ele tem sido tão maravilhoso para nós, por isso nós cultuaremos a Ele. E os filhos verão um pai que ama o Senhor, que derrama lágrimas diante do Senhor em agradecimento. Aí você pode falar: não, irmão, mas eu não sou capacitado para isso. Poxa, eu não sei ensinar. Eu sou... Você pode dizer ali que nem Moisés, eu sou pesado de língua, né? Eu não sei ensinar, eu não sei falar para os meus filhos. Por isso nós começamos com Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Talvez, irmão, você não tenha recebido um dom do Senhor para ensinar a igreja num culto público, mas você é responsável por ensinar sua família, na simplicidade que você tem, ensinar seus filhos. Porque o que seu filho verá é o amor que você demonstra ao Senhor. É isso que ele verá. É isso que impactará o coração dele. Ah, mas eu não sei nem por onde eu começo, não sei o que fazer. Primeiro, tenha disposição, tenha vontade de fazer. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor alcançar em nós, disposição e vontade, Ele dará graça para realizar. Isso é verdade, irmãos. Se o Senhor alcança disposição em nossos corações, Ele dá graça para realizar aquilo que Ele pede. Isso é o que mais necessário precisa ser alcançado em nós. Disposição, vontade. Se o Senhor alcançou isso, está pronto. Irmãos, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre entendi que eu tinha que, com base em Efésios 5, lavar a minha esposa com a palavra de Deus. Aquele texto diz isso, que Cristo lavou a igreja, e eu devo ser como Cristo. Eu sempre entendi então que eu deveria lavar minha esposa com a palavra. Mas qual era a minha dificuldade, irmãos? Eu falava: caramba, mas eu vou ter que preparar uma mensagem todos os dias para falar para minha esposa, para lavá-la com a palavra. Eu acho que eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho capacidade para todos os dias me preparar e todos os dias ter uma palavra para falar. Foi aí que o estalo de eu não preciso necessariamente fazer isso, eu preciso fazer um culto a Deus. E aí é que está o estalo. É um culto ao Senhor, em que eu reúno a minha família para o Senhor. E quanto mais prática e costume eu tiver de fazer isso, eu vou ficando mais habilidoso com a palavra de Deus. Você pega lá um capítulo e lê junto com a sua família. Talvez se os filhos forem pequenos, você vai ler 2, 3 versículos. Se eles já sabem ler, eles leem também. E se os filhos já conseguem compreender, você pode fazer perguntas. O que você entendeu deste texto? Você verá que é simples, irmão. São coisas simples que eles vão perguntar e que você vai saber responder. São coisas simples.
E você vai ensiná-los a palavra, você vai ensiná-los o temor do Senhor. Agora, irmãos, existem alguns levantes de Satanás contra isso, irmãos. Saiba disso. Você já deve ter notado em sua vida, se você colocou um propósito no seu coração de ler alguma coisa, ou de orar um determinado horário, tudo acontece para que você não consiga realizar? Você já percebeu isso? Porque é exatamente isso que o inimigo tenta paralisar, irmãos. Nossa atividade espiritual, nossa comunhão com o Senhor. Não há impedimento para nós realizarmos os nossos objetivos profissionais, muitas vezes. A gente trabalha e consegue as coisas. Agora, aquilo que é de valor, aquilo que é espiritual, muitos ataques, muitos levantes. Então imagine na rotina da sua casa. Naquele dia em que você estabeleceu, eu vou fazer o culto ao Senhor, você discute e briga com a sua esposa. O que é muito natural das nossas naturezas caídas, né? Termos discussões. Então você pensa assim, não, hoje eu não vou fazer o culto familiar porque seria hipocrisia da minha parte, visto que eu discuti com a minha esposa, eu briguei com ela, então é melhor eu cancelar isso e deixar de lado. Eu briguei com ela. Então seria hipócrita, meus filhos viram a discussão. Ah, irmão, será a melhor oportunidade para você reunir seus filhos e dizer, papai errou. Papai está arrependido pela grosseria que fez com a mamãe. Papai descontou em vocês, vocês não fizeram nada, eu estava com raiva, me perdoem. O que os filhos não aprenderiam assim, num lar assim? Eles não estão vendo um super-herói que é infalível. Você, inclusive, ensinará a ele que o infalível é o Senhor. Mas vocês estarão ensinando a ele o que é o temor do Senhor, o que é andar em verdade, o que é amar a Deus. Então, irmãos, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. As dificuldades se levantarão. Mas, por exemplo, se às vezes a gente tem alguma dificuldade para sair para o trabalho, tem alguma coisa para resolver, a gente deixa de trabalhar por causa da dificuldade? Não, por que a gente não faz isso? Porque temos compromisso e isso é uma prioridade em nossas vidas. Nós precisamos trabalhar. Você precisa colocar o culto familiar como prioridade no seu lar. Ele tem que ser uma prioridade. Tem que ser. Aquele horário pode ser flexível, é claro, mas precisa ser guardado no dia como prioridade. No começo, irmãos, é difícil, mas depois de um tempo se torna prazeroso, irmãos. E você espera por chegar aquele momento de estar com a sua família aos pés do Senhor. Agora, isso, os homens aí que são aqueles responsáveis, num lar cristão em que está tudo no seu lugar, com o marido convertido, é o marido que deve conduzir este culto familiar. Ele deve tomar a frente e conduzir, mas deve dar espaço para que sua esposa, seus filhos orem e participem. Não é tão solene quanto a reunião, né? É mais tranquilo, né? E abre espaço para conversa sobre a palavra de Deus. Sabe quando Paulo diz para as esposas tirarem as dúvidas com seus maridos? Que ótimo momento! Que ótimo momento! Agora, as esposas não tiram dúvidas muitas vezes porque na casa não há espaço para a palavra de Deus. Não há momento para isso. Não há esse momento. Então, irmãos, eu não estou falando aqui para os irmãos nada de outro mundo, irmãos. Nada de outro, e nada muito pesado. O fardo do Senhor é leve, irmãos. É leve. Isso nem é um fardo, isso deveria ser o nosso deleite, o nosso prazer. Mas por causa de nossa natureza,
Nós perdemos todo o prazer naquilo que é espiritual, irmãos. Mas lutemos de joelhos. Então, marido, homem, cabeça do lar, você tem que ter responsabilidade. Você tem que assumir o compromisso dentro do seu lar. Saia daqui e converse com a sua esposa, converse com seus filhos e fala. Se o Senhor, e espero que assim seja, que o Senhor dê essa disposição. Saia daqui e faça isso. A partir de agora, amor, qual é a data? Qual é o horário do dia onde poderemos fazer? Vamos começar? Vamos. Você pode pegar até material de apoio para isso, mas comece. Pode pegar até livros que te ajudem, mas faça. Faça isso. O que eu estou falando, 10, 15, 20 minutos. Isso mudará. O nosso lar terá luz, irmãos, da palavra de Deus. Quando você for fazer este culto familiar, você pode dizer, mas eu não tenho tempo para isso. Espera aí, você tem tempo para ver TV, irmão? Você tem tempo para olhar o celular? Você tem tempo para essas coisas? Então desliga essa TV, irmãos. Pelo amor de Deus, desliga isso. Reúne seus filhos, reúne sua família e faça. Faça isso. Se o Senhor não conquistar essa disposição, isso que é básico, a gente vai continuar vindo aqui nas reuniões, irmãos. Mas isso muda as nossas vidas, irmãos. Esse posicionamento muda as nossas famílias. Isso santifica os nossos filhos. Eu quero dar uma palavra para as irmãs que não possuem um marido cristão. Vamos abrir em Atos 16. Porque elas serão as responsáveis por ensinar seus filhos. Atos 16, versículo 1. Versículo 1 diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A família de Timóteo era assim, irmãos. Seu pai era grego, sua mãe crente. O pai de Timóteo não era um cristão, somente sua mãe. Quando Paulo vai escrever a segunda carta de Timóteo, ele diz assim: Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja, aqui não há uma citação do pai de Timóteo, porque o pai de Timóteo não era um cristão. Mas uma mãe fiel, a mesma fé que habitou na mãe passou a habitar em Timóteo. Se nós vamos a 1 Coríntios capítulo 7, irmãos. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que esse texto está dizendo aqui, irmãos? É que em uma família em que não há os dois, mas se existe um cristão ali, o filho é santificado por causa disso, por causa da influência desta mãe ou deste pai que está ali para ensinar os filhos no caminho do Senhor. Eu quero concluir lendo 2 textos ainda aos irmãos. Tito 2.
versículo 7. E esta é uma palavra sobre como nos portarmos no culto familiar. Aqueles que vão ensinar a palavra. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. É assim, irmãos, que nós devemos fazer um culto familiar. Nossos filhos devem ver em nós um padrão, integridade e reverência com relação à palavra de Deus. Claro, irmão, mas esse texto não é sobre pais. Este texto é sobre os presbíteros, é sobre como se devem se comportar, é sobre, ele está falando para como Tito deveria se comportar. Tito é um presbítero. Não, irmãos. Este texto cabe para qualquer homem e pai de família. Torna-te um padrão. Seja reverente, seja íntegro com a palavra de Deus. Irmãos, teríamos muito mais coisas para falar, mas o principal ponto que creio que o Senhor precisa ganhar no coração é simplesmente disposição. Nós podemos falar do começo ao fim como se faz um culto familiar. Sem disposição, perdemos tempo aqui. Com disposição, você mesmo, pedindo sabedoria e graça a Deus, ajustará as questões em sua casa. No começo você vai ter que falar para o seu filho pequeno, fica sentado. Agora estamos diante da palavra de Deus. Até que depois ele perceba que ambiente é este. E não canse seus filhos fazendo reuniões de 1 hora. Não canse eles assim. 10, 15 minutos. De acordo com a idade, dá para fazer mais. Finalizando então a última passagem, Josué 24. Versículo 14. Concluo com o versículo 14 e 15, pedindo aos irmãos que também seja a conclusão dos irmãos ao sair daqui hoje. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Saia daqui com essa disposição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa levantaremos um altar de oração, adoração e palavra de Deus. Nós estabeleceremos um culto familiar. Nós honraremos ao Senhor. O Senhor diz, honrarei aos que me honram. Vamos honrá-lo, irmãos, levantando um altar em nossas casas. Um culto ao nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Antes de abrir a palavra aos irmãos, eu gostaria de indicar aos irmãos 2 livros que me ajudaram. Um livro é de Joel Bick, chama Adoração no Lar. Fala sobre como estabelecer um culto familiar. E o outro é Redescobrindo o Tesouro do Culto Familiar. É de Jerry Marcelino. Irmãos, você vai gastar aqui R$22 para comprar os 2 livros. Se for comprar uns 10, 12 reais, você compra. Ninguém é obrigado, eu não estou ganhando nada por fazer isso. Não ganho comissões por apresentar livros, mas isso me ajuda muito. E penso que ajudará os irmãos também. Depois, quem quiser ver o livro, está aqui. Agora, quem quiser falar, comentar algo, fique à vontade.